semana é você ilustrar um desenho de moda com lápis grafite. Vou ensinar passo a passo como é que faz para você arrasar aí no desafio. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. O desafio desse mês é um pouco diferente. Eu escolhi algumas técnicas, uma por semana, para você desenvolver o seu desenho, aprender e conhecer um pouco mais sobre as técnicas de pinturas que existem. E escolhi as técnicas mais baratas para todo mundo poder participar. E também tem um dia que vai ter uma dica muito legal que vocês vão amar, mas aí eu não vou falar não. Você vai ter que esperar aí para ver qual dos desafios que é. Hoje vai ser lápis grafite, então eu vou mostrar aqui como eu vou fazer o meu croquis com lápis grafite para você aprender e aplicar no seu e arrasar nesse desafio. E outra coisa também. Só inovando. Se você não sabe desenhar, vai poder participar também, porque o que eu recebo de mensagem falando: ai, queria tanto participar, mas eu não sei desenhar. Acabou. Acabei de resolver seu problema. No meu site tem um book de desenho para colorir gratuito e é ele que eu vou usar nesse mês nos desafios. Então você vai poder ver aqui e aplicar na tua casa mesmo sem saber desenhar, porque é só colorir. Vou mostrar para você como faz para representar um desenho de moda com lápis grafite. E as regras para participar desse desafio, para ter o seu desenho postado lá no meu feed e a reação dele no último vídeo aqui no mês, é só ir lá no meu perfil do Instagram, que tá tudinho lá na postagem e também no destaque desafio, tudo as regras bonitinho para você poder participar desse desafio aqui. Eu vou achar o máximo ter o seu desenho por aqui. Antes de começar o desenho, eu quero apresentar o book gratuito que eu falei pra você, que é de colorista lá no site. É esse aqui, essa capa bonitinha, e ele é gratuito, então é só você ir lá no site e baixar. Não precisa preencher nada, não precisa cadastrar nada. Eu escolhi esse look aqui pra fazer o grafite e você pode fazer tanto assim quanto passar para uma folha como eu fiz. No caso eu passei para uma folha, ó, porque eu quero fazer inteirinho grafite mesmo, mas nada impede de você fazer daquele jeito. Como o grafite dá para fazer numa folha sulfite, para passar é facinho, você imprime e aí é só pôr por cima, que ele é bem transparente, aqui no vídeo não dá para ver, mas dá para fazer porque é bem pretinho aí, eu fiz bem pretinho para você não precisar de mesa de luz para passar esse desenho. Como eu disse, dá para fazer no sulfite, mas eu escolhi um mais grossinho, um 90 gramas layout, porque ele é mais liso e o acabamento fica melhor. Eu contornei todo ele com um 4B, que ele é um pouco mais grosso, e com o mesmo 4B eu vou fazendo colorindo. Colorindo não, que não é colorido, né? Vou preenchendo esse croquis. Abuga a cabeça da gente, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou dar várias dicas, na verdade, né? Mas você pode aí fazer do jeito que você gosta, desde que o resultado fique legal. Porque essa técnica tem várias formas de fazer, tem gente que faz de várias formas. Eu mesmo já fazia, ou de outro jeito, tô fazendo desse jeito que eu achei mais legal. Enfim, tem vários jeitos de fazer. Então eu vou dando as dicas, aí você vai construindo a sua própria forma, o seu próprio estilo, o jeito de fazer o seu desenho grafite. Essa forma que eu tô fazendo é a forma que eu faço parecido com lápis de cor. Venho construindo mais escura a sombra e venho clareando. Aqui, ó, eu tô usando um B pra clarear um pouco. Então eu fiz o mais escuro com um 4B e venho clareando com o B. Parecido com lápis de cor. É parecido porque eu venho, né, da parte escura pra mais clara, só que o lápis mais escuro mesmo, que é o 6B, eu deixo pra fazer por último, depois. Porque daí eu controlo melhor toda essa sombra pra não ficar tão escuro. Então eu construo assim porque eu já tenho a noção de luz e sombra. Já sei onde colocar a sombra, onde deixar a luz e tudo mais. Se você não tem, qual é a dica que eu dou? Ao invés de você já construir toda essa luz e sombra, você começa de fora pra dentro. Por exemplo, do cabelo, você passa na parte de fora o tom escuro e vem clareando pra dentro. A mesma coisa ali no babado, você vem pra fora, onde tá a linha, o contorno, de linha pro meio, tá? Aí você vai preenchendo. A outra dica também, se a roupa for clara, você faz com menos grafite, né? Você vai fazer mais claro. E se a roupa for escura, você faz mais escuro também. E aí você vai trazer mais pro meio. Então, voltando, se a roupa for clara, você vai deixar o meio mais claro e as pontas mais escuras. Se você quer a roupa mais escura, você vai deixar o meio menos claro, mais cinza.
entendeu? Por exemplo, pele clara, você vai fazer só um pouquinho, que nem eu fiz ali, ó. Fiz exatamente onde tem luz, onde tem sombra só. E aí, depois que você tiver construído toda essa coloração de novo, gente, tô falando de cor, não é? É cinza o negócio. A hora que você tiver feito todo o preenchimento, aí sim você vai aplicar a sombra. É mais demorado e a chance de você errar é maior. Então, o que eu indico pra você é estudar luz e sombra, porque é muito fundamental, principalmente se você quiser fazer desenho de moda, desenho mais realista. Porque é isso que vai dar a realidade, vai dar o volume na peça, vai mostrar, por exemplo, que é um babado, que não é uma coisa chapada. Então, eu vou deixar agora a playlist aqui de luz e sombra. Vai lá, assiste, aprende, aí você volta e faz desenho desse desafio. Não é sempre que eu faço isso, vou pedir pra você parar aqui. Mas é importante você aprender, porque daí vai ser muito mais fácil de você fazer esse desenho. Esse macacão jeans, então eu faço o sarjado dele ali, né, a representação do sarjado bem de levezinho. Lembra que eu falei que quando é escuro, faz, né, mais escuro? Então, tô seguindo aí o exemplo que eu dei. Faço então tudinho e aí sim eu venho com mais escuro, que é o 6B. Por que eu deixo pra vir por último? Porque ele é bem escuro mesmo e ele borra bastante. Então as chances de eu passar a mão por cima e borrar o papel todo são altas. Então eu deixo ele por último e também eu tenho um maior controle da onde eu quero mesmo uma sombra bem escura. E como é uma pintura? Olha lá, a pintura de novo, gente. Um preenchimento preto e branco, né? Cinza, tons de cinza, escala de cinza, precisa de um contraste muito grande. Quem acompanha aqui faz tempo sabe que eu gosto de um contraste bem alto. Eu gosto de ir com parcimônia pra não ficar tão assim, né? Muito contraste. E aí eu deixo pra ir por último, mas assim, gente, é o meu jeito. Você pode começar com ele também. Não tem problema, é que nem eu disse. Cada um vai fazer a sua técnica. O importante é você conseguir dar esse contraste, conseguir dar o volume, conseguir fazer um degradê bonito no desenho, pra ele ficar bem legal, pra não ficar muito marcado. Então, não importa como você vai fazer, o importa é que o resultado fica bom. Tô dando aqui as minhas dicas e conforme for passando, eu vou dando como eu fazia antes também, pra você poder criar a sua mesmo. Inclusive, antes, como que eu fazia? Antes eu só tinha um 6B da Faber-Castell, que inclusive é bem baratinho. Quando eu disse que era barato mesmo. Esse da Staedtler, mais ou menos, tá uns R$10 o lápis, dependendo do lugar, de 8 a 10 reais. Mas o da Faber-Castell, eu acho que tá uns R$5. Então, como eu fazia antes? Eu pegava o da Faber-Castell 6B e construía tudo isso só com ele. Eu fazia, né, forçava mais ali no começo e ia deixando bem clarinho, arrastando bem de levezinho pra frente, fazendo mais claro. Hoje eu prefiro fazer com vários, porque antes eu passava o esfuminho e hoje eu não passo mais. Eu gosto assim, ó, do jeito que vocês estão vendo. Mas eu sei que a maioria gosta do esfuminho, então eu vou mostrar com esfuminho, que ao invés de fazer com o dedo esfumado, você fazer com esfuminho, que é baratinho também. Custa aí R$5 um esfuminho e eu uso só um. E eu vou contar como eu faço. Eu uso só um, mas eu preciso de uma ponta limpa e uma ponta suja. Essa aí é a ponta limpa, essa é a ponta suja. Então você vai ver eu virando ele várias vezes, eu vou explicar o porquê. A parte mais escura ali, que é com 6B, ele arrasta mais, ele esfuma mais porque ele é mais poroso. Então se eu for arrastando ele, vai ficar tudo cinza, eu não vou conseguir deixar partes claras. Por isso que é importante fazer o degradê, deixar um pouco mais escuro e clareando, porque daí eu pego essa parte que tá limpa e passo onde tá mais claro e vou levando até onde tá o branco. E aí ele não vai borrar tanto, porque tá limpo. E pra ir limpando, é só pegar uma lixa e ir esfregando na lixa, porque esse esfuminho é de papel, né? Um monte de papelzinho enrolado. Então você vai esfregando e vai limpando e vai ficando limpinho. Então sempre eu vou fazendo isso. Sujou, eu vou lá e limpo, que é pra manter limpo mesmo. Já a parte suja, não tem problema. Se deixa sujo, que é até bom, porque ele arrasta melhor daí todo esse grafite. Se você for usar essa técnica de esfuminho, eu aconselho você a fazer com um lápis só mesmo. E não fazer com 6B, que o 6B é muito escuro. Faz com 4B mesmo. Porque daí você força um pouquinho mais ali onde tem sombra. E aí você consegue clarear mais. Que com 6B é mais difícil mesmo. Principalmente nessa hora, porque ele arrasta mais. Mesmo você fazendo clarinho. Então eu aconselho você fazer com um só. Se você for comprar Staedtler, compra o 4B. Se você for comprar Faber-Castell,
compra o 6B mesmo, que já dá. Porque a Faber-Castell, ele é sempre um número a menos de questão de grossura e de ficar escuro e maciez do que o da Stadler. Então, se você for comprar Faber, você compra sempre um a menos. Por exemplo, se for comprar um HB Faber, compra o B. Se você for comprar um B Stadler, compra um HB, entenderam? Sempre é um acima da Stadler. A Stadler é mais macia, ela é mais cara, não é por nada, né? Porque ela é melhor. Então, ela é um pouco mais macia. Mas, se você não quer pagar 10 num lápis, compra o da Faber mesmo, sabendo dessa dica preciosa que eu estou dando, já sabe, né? Se você for comprar um HB, compra o B da Faber, que é mais barato, ou o HB da Stadler. Se for comprar o B, você compra o 2B da Faber, entendeu? Então, se você for comprar o 6B da Stadler, você compra o 4B. Ai, confundiu tudo. O 6B da Faber-Castell é o equivale ao 4B da Stadler. Beleza? Pra você entender. Fechou? E aí, ó, eu vou construindo de novo a sombra, porque daí eu esfumei, ficou um pouquinho mais claro, né? Tirou, e aí, como eu gosto do contraste, eu vou equilibrando ali, vou fazendo os finalmentes ali do desenho, vou fazendo ali do jeito que eu gosto mesmo, né? Dando aquela caprichadinha final nessa luz e sombra, que é muito importante, principalmente nesse desenho aí, hein? Quero ver o de vocês, porque eu sei que vai ficar arrasador. Eu gostei muito do resultado do meu, inclusive. A parte de fazer a maquiaginha do rosto é um pouco mais complicada, porque é um pedacinho bem pequenininho. Então, se for bem devagarzinho, eu quase não faço sombra. Eu só deixo mesmo o contorno que eu já tinha feito antes. E aí eu passo com a parte limpa. E pra fazer mais luzes, ó, porque a gente acaba esfumando muito, eu venho com a borrachinha bem fininha e deixando os pontos de luz dos movimentos. E é isso, gente. Esse é o desenho final. Eu gostei bastante do resultado. Dá pra perceber exatamente onde tá a sombra, a luz, o degradê, bem feitinho. Apesar de eu não gostar muito dessa técnica, eu quase nunca fazer. Eu trouxe aqui pra vocês porque é uma técnica fácil e barata. Principalmente para quem não desenha, mas quer participar, fica fácil de ter aí um lápis grafite na papelaria. Qualquer papelaria tem esse 6B da Faber-Castell. E aí você baixa o desenho e consegue participar também. E principalmente para quem gosta de desenhar, essa técnica é a primeira técnica que a gente aprende no desenho, quando a gente vai representar roupa. Então é muito importante que você pratica bastante nela. Se você dominar essa técnica, você vai dominar qualquer outra, porque a base de tudo, de todas as técnicas, é um degradê e uma luz e sombra bem feita. Então arrasa aí, não precisa, você que sabe desenhar, não precisa ser esse desenho aqui, tá? Pode ser qualquer um que você queira fazer, queira representar, que tá valendo, desde que seja nessa técnica. Agora, se você quiser também fazer, você não tem problema nenhum. Ou se você quiser usar esse modelo aí mais no seu estilo, no seu tipo de desenho, nos seus traços, também vale. Então aí tá bem aberto dessa vez o desafio. E esse é, então, o de lápis grafite, tá? Se atente bem às regras, veja direitinho, tem que comentar aqui, tem que comentar na postagem e tem que ser grafite. É simples, mas tem um monte de gente que não faz, né? Ó o desabafo da Thalita aqui. Enfim, é isso. Eu espero os desenhos de vocês, então já está aberto aí o desafio. E quinta-feira que vem eu posto todos lá no meu perfil. E se você estiver vendo do futuro e também quiser fazer, pode fazer. Me marca lá que eu compartilho e até dou umas dicas. Até falo pra você o que deu aí no seu desenho. E se você gosta, se você conhece uma pessoa que gosta de desenhar, compartilhe esse vídeo pra ela também aprender e também desenhar esse modelo aí, né? Para ela me marcar e tudo mais. Compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, dá um joinha para eu saber que você gostou. Beleza? Então qualquer um pode fazer atemporal esse desafio, mas para estar na postagem tem que ser mesmo no momento certo. Mas no futuro também pode fazer, beleza? Eu espero que você tenha gostado, um beijo e a gente se vê por aí.